Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início a mais um dia de atividades, não é isso? Então hoje, quarta-feira, nós teremos aula de Geografia e de Ciências. Nós vamos começar pela aula de Geografia. Então eu peço que peguem o livro de vocês aí na página 369 e 370. Nós vamos encerrar essa unidade 4 aí, onde nós falamos sobre as atividades econômicas, do Brasil, sobre a agricultura, pecuária e extrativismo. Nós já vimos o que é a agricultura, que é uma atividade bastante desenvolvida no Brasil, que já veio desde séculos atrás, mesmo com essa modernização do campo, em máquinas. Então a agricultura ainda ela é praticada em várias partes do Brasil. Vimos também, falamos sobre a pecuária, que é outra atividade econômica do Brasil, quando a gente fala em pecuária, a gente fala sobre a criação e tratamento dos animais, do gado bovino, suíno, equino e outros tipos de criações aí de animais. E nós vimos as regiões que essas atividades são desenvolvidas, são mais desenvolvidas. E agora, na página 369, nós vamos ver sobre o extrativismo. Então, o que é o extrativismo? Nós vamos ver agora nesse texto, para encerrarmos aí a nossa unidade 4, ok? Então, acompanhem aí a explicação. Então, quando falamos de extrativismo, nós falamos sobre a matéria-prima tirada diretamente da natureza, Extrativismo vem de extração. Então, de onde extraímos, essa matéria-prima? Justamente da natureza, tá certo? Como tá aí no texto. Então, a extração de matéria-prima diretamente da natureza é denominada de extrativismo. Nós podemos ter três formas de extrativismo, certo? De extração. A extração animal, quando fala da caça, da pesca. A extração vegetal, quando já está falando das plantas, dos vegetais, principalmente a retirada do látex, da seringueira para fazer borrachas. E também a extração mineral, quando falamos da extração de minérios, de ferro e entre outros minérios, certo? Então, existem esses três tipos de extração aí da natureza, que o homem faz, para extrair, pegar a matéria-prima para fabricar e produzir outros produtos, outras coisas, as quais nós usamos, nós usufruímos. Então, tudo isso é tirado da natureza. Então, podemos tirar dessas três formas: extração animal, vegetal e mineral. Então, vocês me perguntam, será que a extração é igual em todas as partes, em todas as regiões do Brasil? Não. Cada região tem uma característica própria de extrativismo, Então, na região norte tem uma forma de extração, na região nordeste, na região sul, centro-oeste e assim por diante. Então, temos várias formas de extração, de extrativismo nas regiões. Elas não são iguais em todas as regiões, elas se diferem, certo? Então, cada região tem sua característica própria de extração. Vamos ver aí na região norte, aí no livro, Que na região norte ocorre a extração vegetais, a maior extração que ocorre é a extração vegetal, de plantas. Então, aí na região norte, essa extração ela é a mais expansiva, é o que eles extraem mais, o homem extrai mais aí da natureza, das plantas. Alguns exemplos aí, a castanha, o cupuaçu, o babaçu e o buriti são alguns vegetais explorados aí na região norte. Além do látex, da seringueira, Como eu falei no início, o látex é aquele que é tirado da seringueira, extraído da seringueira, e de lá é fabricado a borracha. Então, o látex, a borracha, a matéria-prima da borracha é o látex, Então, daquela matéria-prima vai ser fabricada outra coisa, a borracha, como nós conhecemos, certo? Diversas empresas cosméticas também vêm explorando aí
o potencial da biodiversidade da região norte, né? Como nós já falamos, a região norte é onde predomina também a floresta amazônica, né? E nós vimos que a extração exagerada, né, desses recursos naturais, dessas matérias-primas aí nesse meio, também devasta, né, a nossa floresta, né, com queimadas, com desmatamento e outras coisas, né, a caça desenfreada, a caça sem monitoramento, né, fora de época. Então isso também, eles aproveitam essa riqueza da biodiversidade lá da região norte, da floresta amazônica, para extrair de forma ilegal também. Então essas empresas aí de cosméticos, elas exploram muito essa parte aí da região norte, né, para produzir cosméticos e também outras pesquisas de modo científico, né? Então a região norte é bastante explorada, né, com a extração vegetal, ok? Vamos agora para o estado do Pará, em Carajás, né, que encontra-se o maior complexo minerador de ferro. Então, já no Pará, né, a extração que mais predomina lá, a extração mineral do ferro, né? Então, é a maior extração de ferro do mundo aí no estado do Pará. A atividade mineradora também em outras regiões, como Minas Gerais, que também extrai aí o ferro, extração mineral também ocorre em grande quantidade, ok? Na região centro-oeste. A região centro-oeste há leis específicas que garantem a extração por famílias, ou seja, existem algumas leis que vai garantir essa extração por famílias, né? De Pequi, Baro e Bacaba, que são também alguns produtos extraídos aí na região centro-oeste. Nas regiões litorâneas existem comunidades que vivem da pesca. Então, a maioria dessas comunidades litorâneas, das pessoas que vivem, das famílias que vivem aí no litoral, né, nas comunidades litorâneas, a atividade que eles vão fazer mais é a atividade de pesca, né? No Brasil, salvo algumas exceções. A caça é proibida, especialmente para fins esportivos. Então, tem uma parte, né, da lei que garante a pesca, né, para essas pessoas que vivem nessas comunidades litorâneas. Mas em algumas partes do Brasil tem algumas exceções, né, que a pesca e a caça é proibida para fins esportivos, ou seja, tem gente que caça só pelo prazer de caçar, de matar aquele animal. E tem gente que pesca também por pescar, por prática esportiva, né? Que não tem nenhum ponto positivo, né? Como eu falei, que é a extração ilegal, caça ilegal, né? Pesca ilegal também, né? E quando nós falamos de ilegalidade aí, desse tipo de extração, o que é que acontece? Causa um desequilíbrio, né, entre os habitats dos animais e também das plantas, né? Então, pode chegar futuramente a não existir mais esses animais, né? Esses animais que são caçados, né, aí de forma ilegal, chegarem a um certo tempo que eles vão estar extintos aí, né? Então, tem essas exceções aí. Então, minha gente, essas atividades de extração, elas têm que ser monitoradas, como eu falei, né? Elas têm que ter uma regulamentação, né? E tem que ser feita com responsabilidade, tá certo? Para que não se tornem predatórias. Então, essas extrações, elas têm que ser monitoradas para que elas não se tornem predatórias. O que é predatórias? Que não contribuam para a extinção dos animais, né? Dos animais, da diminuição da população e da espécie de interesse, né? A espécie que eles estão caçando, ou aquela extração mineral aquela forma, aquela plantação, aquele tipo de planta que eles estão interessados mais, né, para extrair.
Então, eles têm que ser monitorados, esses 3 tipos de extração, para que não se torne predatório, né? Para que não ocorra essa diminuição dessas espécies, né? De interesse do próprio homem, né? No caso da pesca, por exemplo, como eu falei, há períodos do ano que é proibida a pesca em algumas regiões, em alguns lugares, para que os peixes possam se reproduzir novamente. Né? Então, quando a gente já falou várias vezes sobre isso, quando tudo é tirado da natureza em excesso, então pode chegar a faltar. Então, se o homem ele tira da natureza, ele extrai da natureza, né, de forma desregulada e irresponsável, então pode chegar a faltar. Mas se ele tira aquela matéria-prima, extrai aquele mineral, aquele vegetal, aquele animal de forma responsável, né? Então, respeitando os limites do tempo, né, de que pode pescar, por exemplo, como fala da pesca, então vai dar um tempo para que aqueles peixes possam reproduzir novamente e assim começar aquele ciclo novamente, certo? Então, tudo que é tirado da natureza tem que ser feito com responsabilidade e não de forma desordenada, porque isso causa um desequilíbrio ambiental, né? E também a nossa biodiversidade, ela é riquíssima, como a gente já falou da biodiversidade, né? Então, é riquíssima. Então, se chegar a faltar algum desses recursos ou algum desses meios da natureza que nós precisamos para sobreviver, né? Animais, vegetais, entre outros, então, imagina como vai ficar a vida do ser humano, né? Então, tudo tem que ser feito de forma monitorada e responsável, certo? Então, tá aí a explicação do texto falando sobre o extrativismo, certo? Extrativismo que vem de extração. Então, nós temos esses 3 tipos, né, de extração: mineral, animal e vegetal, ok? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o texto, o exercício referente ao texto aí, da página 370, né? Então, na página 370, antes de vocês fazerem um texto, tem um pequeno texto, bem pequenininho, para vocês saberem mais aí, que fala sobre o comércio ilegal de animais nas redes sociais, né? Para quem não sabe também, tem várias formas ilegais aí de vendas de animais silvestres, né? Animais tirados do seu habitat para venda, né? De internet. As pessoas vendem, leiloam na internet. Então, isso é uma forma ilegal também de comércio de animais. Então, vocês irão ler esse pequeno texto. Qualquer coisa, vocês pesquisam mais sobre esse texto aí. Quem tiver curiosidade para saber quais são os animais que estão ameaçados de extinção hoje no Brasil, tá certo? E depois vão resolver a pesquisa, o exercício, juntamente com a pesquisa aí, certo? A pesquisa, na primeira questão, você vai fazer essa primeira questão, que é a pesquisa, no caderno de geografia. Então, você vai fazer a primeira questão, que é a pesquisa, no caderno de geografia. E o restante da atividade, da primeira até a quinta questão, vocês copiam aí, respondem aí no livro mesmo. Só a primeira questão do pesquisando, né, que é a sua vez, né, vocês vão pesquisar sobre criadouros ilegais de animais, criadouros legais de animais silvestres e os cuidados que devem ser tomados nesse tipo de criação. Então, vocês vão pesquisar essa questão aí e colocar no caderno, ok? Então, essa é a nossa aula, nós terminamos aí esse conteúdo nessa unidade 4, aí falando sobre as atividades econômicas do Brasil. Espero que tenha ficado claro e depois, né, na próxima semana, eu mandarei no e-mail da escola, para quando os pais de vocês forem pegar as atividades, uma revisão dessas 3 atividades econômicas que nós estudamos aí: agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Então, até a nossa próxima aula de geografia.